Olá, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte egípcia. A arte egípcia era uma arte monumental, grandiosa. Eles gostavam de fazer muitas obras voltadas à religião. Gostavam de construir grandes templos e depois nós tivemos aí um rompimento com essa arte religiosa quando eles fizeram as pirâmides, que foi uma arte para que os faraós fossem enterrados lá dentro. Então foi uma arte já diferente, onde eles romperam aí com a religião. Então no Egito eles tinham vários deuses, eles eram um povo politeísta, então eles adoravam uma série de deuses. E eles gostavam de fazer templos em homenagem aos seus faraós, e os faraós escolhiam os deuses que seriam feito aquele templo temático. A arquitetura do Egito foi uma arquitetura muito inovadora e inteligente para aquela época, porque era uma época que não existia os recursos que existem hoje em dia, né? Então, eles eram ótimos arquitetos. Eles acreditavam na imortalidade e, a partir daí, eles começaram a construir templos imponentes para ser os túmulos deles. No caso das pirâmides do Egito, nós sabemos que é um complexo de pirâmides e é o templo, a tumba de 3 faraós do Egito Antigo. Dentro das tumbas, eles desenhavam nas paredes figuras e lá dentro também era cheio de compartimentos. Então, os túmulos, dentro das pirâmides, existiam vários espaços lá dentro. Existiam os túmulos, existiam uma série de espaços que fazia com que dentro da pirâmide se tornasse um labirinto. Porque naquela época, os faraós eles se enterravam com as suas riquezas, porque eles acreditavam que eles iam renascer de novo, e aí eles já estavam com as suas riquezas para começar uma nova vida. Então a pirâmide ela era muito visada por saqueadores que queriam roubar essas riquezas. Então eles fizeram uma série de compartimentos aí dentro, como se fossem labirintos, para que os saqueadores, quando entrassem, não conseguissem sair. E nem conseguissem, se chegasse ao ouro, sair com o ouro de dentro. O arquiteto Imhotep, ele viveu no ano de 2650 a.C. Ele construiu uma pirâmide em pedra para o faraó Djoser. Aí é um exemplo da pirâmide que ele construiu, foi uma pirâmide mais primitiva, né? Foi o início da construção das pirâmides. E aqui é uma maquete, uma foto da maquete do complexo de pirâmides. Essas 3 pirâmides maiores são as pirâmides onde os faraós são enterrados. Essas 3 pirâmides que estão aqui na parte superior era onde as mulheres dos faraós eram enterradas. E essas tumbas que estão ao redor eram para as pessoas influentes que também eram enterradas. E aqui, na frente, né, a gente vai ver a esfinge, que era um ser mitológico que eles acreditavam que estava aí para proteger as pirâmides. Então, as pirâmides mais célebres ficaram no Planalto de Giza. Era a de Quéops, a de Quefren e a de Miquerinos. Aí é um exemplo da pirâmide vista por dentro, de como eles construíam naquela época. Como eu falei, não existia cimento, então eles faziam a sobreposição das pedras. Eles quebravam as pedras, né, em pedras menores e faziam a sobreposição de um formato que elas ficavam umas em cima da outra, e era tão simétrico, tão feito perfeitamente, que eles só encaixavam as pedras uma em cima da outra e conseguiam fazer o formato. Aqui na primeira imagem mostram rochas que eles fizeram dentro da terra, né, como se fosse sustentação, e aqui na parte de cima, onde eles começaram a construir em cima desse alicerce. Aqui é uma imagem da esfinge de Gizé. A esfinge de Gizé era um ser mitológico que tinha cabeça de homem e corpo de leão, e eles acreditavam que ela era a guardiã, a protetora das pirâmides, né? Então, ela tem 73 metros de comprimento e 20 metros de altura e foi talhada na rocha, no reinado de Cafré.
O rosto da esfinge tem traços de faraó e o corpo dele é de leão. Simboliza força e potência e guarda a entrada das pirâmides. A zona funerária do Egito, ela também tinha as pequenas pirâmides, como eu falei, guardavam o resto mortal das esposas do faraó, e mastabas, que guardavam as múmias dos nobres, dos sacerdotes, as pessoas mais influentes daquela época. As pirâmides, elas eram construídas à margem do Nilo. Para os egípcios, o Nilo ele era um rio importantíssimo, era o simbolismo da vida para eles. Por quê? O Egito ele fica em uma área de deserto, né? Então, naquela época, eles conseguiam plantar, ter fartas colheitas. Eles eram um povo muito inteligente, eles criaram um sistema de irrigação perfeito para poder levar a água do Nilo até as plantações, para que eles não ficassem sem comida e assim pudessem estocar. Então, eles queriam que os faraós ficassem no local mais privilegiado, que era próximo do rio Nilo, que era um rio que eles não adoravam, não era considerado um rei, mas era um rio muito importante para eles. Então, eles sempre construíram a margem esquerda do Nilo e, geralmente, perto tinha, para facilitar o transporte de materiais que vinham, né, dos rios. Vinham dos países, dos locais mais desenvolvidos, para o Egito, através do rio Nilo, então ficava fácil para que eles pegassem esse transporte até a construção das pirâmides, não ficava muito longe. Hipogeus foram os túmulos escavados na rocha. No começo de tudo, os antepassados desses faraós que fizeram as pirâmides, eles também acreditavam que a pessoa ressurgia. Então, eles não foram os primeiros a fazer os túmulos, né? Existiram outros faraós que fizeram também túmulos, mas eles foram os primeiros que fizeram as pirâmides, em forma de pirâmide. Então, eles também faziam túmulos escavados em rocha, nas profundezas. Sempre eles faziam com vários e vários compartimentos, para que as pessoas não pudessem roubar suas riquezas. E assim eles escondiam as suas riquezas, e se a pessoa tentasse adentrar para buscar sua riqueza, não encontraria sua riqueza, ou então não encontraria a saída para voltar. Aí é um exemplo de um templo mortuário de uma rainha, que ela fez o templo, né, onde ela foi enterrada com seus bens, e não foi em formato de pirâmide, foi em formato submerso, mas eles já esculpiam em rochas naquela época, antes das pirâmides. Depois, esse túmulo da rainha se tornou um templo, e a gente pode ver que tudo era gigantesco na época da arte egípcia antiga. Eles faziam essas estátuas aqui, essas estatuetas do deus que eles adoravam, que era Ramsés, o principal deus que eles adoravam, e colocavam na frente. Hoje em dia esse lugar é um ponto turístico, onde as pessoas podem conhecer, né, o lado exterior e algum compartimento do lado interior, e aí se tornou um templo em adoração a Ramsés. O hipogeu de Tutankhamon, ele foi descoberto em 1922, foi encontrado praticamente intacto. Quando eles escavaram, eles encontraram joias e pedras preciosas e material de escrita. Na aula que a gente teve anterior sobre arte egípcia, eu falei para vocês que eles desenvolveram uma escrita bastante particular. Então, quando os escavadores tiveram acesso a essas tumbas, a esses documentos, eles não conseguiam ler, porque eles não sabiam ler nessa escrita que eles criaram. Somente depois de muitos anos, quando Pedro Álvares Cabral foi fazer uma escavação, foi fazer essa descoberta com os seus arqueólogos lá, e descobriram uma pedra. Essa pedra, ela tinha códigos que mostravam como essas escritas eram feitas. Então, cada código representava uma letra. E somente através dessa pedra que eles conseguiram decifrar as mensagens que eles deixavam antigamente. Aí é outra foto que mostra.
E aqui é um exemplo de como era por dentro. Eles pintavam, faziam pinturas, todas eram pintadas, adornadas, as paredes internas, e tinham símbolos que representavam letras, como, por exemplo, aqui a gente vê na imagem, né? Esses símbolos representavam letras e mensagens que eles escreviam. A múmia, ela estava ligada muito a essa ideia de voltar à vida. Então, eles acreditavam que se eles se mumificassem, se enterrassem o seu corpo envolto de panos, em formato assim, fazendo a mumificação, eles estariam mais conservados para a próxima vida. Eles poderiam esperar até chegar na próxima vida. Então, a múmia, esse exemplo aí de múmia, ele foi encontrado em vários sarcófagos dos faraós, no tempo do Egito Antigo, e ele era feito de ouro maciço, pesava cerca de 110 quilos, e esse daí tem o rosto de Tutankhamon, né? Cada faraó podia fazer a sua múmia com o seu rosto, e estava coberto com uma linda máscara toda feita de ouro. Aqui é um dos exemplos dos templos do Egito Antigo. Como eu falei para vocês, eles faziam a estátua de Ramés, que era o deus, né? Ramsés, e faziam as esfinges aqui, menores, para proteger o templo, que eles acreditavam. Sempre eles construíam tudo grande, era tudo monumental, para chamar bastante atenção. O templo de Luxor é constituído por gigantescas colunas na entrada e duas grandiosas estátuas de Ramsés II. Ramsés é o deus que eles adoravam. Aqui é um exemplo do templo, da maquete do templo, de como era feito naquela época. Nem todas as pessoas tinham acesso ao santuário, somente eram os sacerdotes que tinham acesso ao santuário. As pessoas podiam adentrar dentro, sim, e deixar suas oferendas. Era construída ao lado do rio Nilo, que era um rio muito importante para eles naquela época. Aí também é outra maquete de dentro do templo. Aqui é um exemplo de como os faraós eram tratados. Eles eram tidos como deuses naquela época, como as pessoas mais importantes, e eles tinham vários empregados. Eles comiam as melhores comidas e vestiam as melhores roupas. Tinham muitos adornos, principalmente feitos de ouro. Eles eram muito adornados naquela época e gostavam de usar enfeites, principalmente na cabeça. Esse templo aqui que a gente falou, ele é aberto à visitação. O Egito, ele praticamente vive do turismo. Hoje em dia, todas essas obras, elas são conservadas para que os turistas possam ir lá, visitar e conhecer um pouquinho da história do Egito Antigo. Os templos, eles eram construídos à margem do rio. Sempre à margem do rio, porque o rio ele era muito importante para eles. E o templo ele ia ser submerso. Quando eles fizeram esse templo aqui, eles acreditavam que ele podia ser submerso, né? Que talvez ele não fosse ficar para sempre. Então, ele foi cortado, a cabeça do Deus que estava em cima, eles cortaram, acreditaram que um dia esse lugar ia ser submerso, e tiraram a cabeça dos deuses, porque eles acreditavam que ia ser submerso e não tinha por que essa cabeça do Deus fica lá. Eles também esculpiam, né? Na escultura a gente vai ver uma característica sempre igual. E também na pintura. Na escultura eles vão sempre esculpir as pessoas de forma frontal, mostrando a frente das pessoas. Diferente da pintura, porque na pintura eles sempre vão esculpir o rosto da pessoa, o corpo da pessoa de frente e o rosto de lado. E na escultura não, vai ser sempre a pessoa de frente inteiro, o corpo e o rosto. Então, toda a escultura egípcia obedece à lei da frontalidade. Sempre vão esculpir as pessoas mostrando a frente inteira, o corpo e o rosto. Eles esculpiam também em baixo relevo, principalmente na frente dos templos, na frente dos palácios. E a pintura já vai ser ao contrário. A pintura, o corpo está de frente e o rosto está de lado. Sempre o corpo vai estar de frente e o rosto vai estar de lado. Era uma característica da pintura egípcia. Grande parte da pintura egípcia vão ser encontrada
nas paredes dos túmulos, como eu falei para vocês. Eles também pintavam dentro dos templos e também dentro dos palácios. Representavam cenas religiosas, cenas do cotidiano deles, do dia a dia, sempre as pernas e o corpo fixos e voltados para frente e o rosto voltado para o lado. As artes decorativas, eles eram feitos tanto por fundidores, que eram responsáveis por fazer a arte com base nos metais, ouro, né, e prata, para adornar a Cleópatra para adorar o faraó, adornar, aliás, desculpa. E aí é um exemplo de arte decorativa que eles faziam como adorno. E todas essas artes que eles faziam como adorno, os faraós e as Cleópatras usavam, e depois ia para dentro do túmulo para ser enterrado junto com eles. Eles também tinham música e dança, era um povo muito festivo naquela época. Até os dias de hoje, isso foi retratado na pintura. Existem várias pinturas que retratam a música e a dança. Então, gente, isso foi um pouquinho sobre a arte egípcia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido sobre a arte do Egito Antigo. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.